Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e a partir de agora nós vamos dar início à segunda aula de informática para concurso. Na aula passada nós iniciamos a nossa aula com a parte do XP, a qual é um sistema operacional que tem a tarefa de gerenciar todas as atividades do computador, tanto na parte de hardware como software. Expliquei para vocês toda a questão da interface do sistema operacional, ou seja, a área de trabalho. Expliquei sobre ícones, barra de tarefas e plano de fundos. Mostrei também para vocês a questão da criação de pastas, abrir uma pasta, fechar uma pasta, maximizar e assim por diante. Nessa segunda aula, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com a parte de organização de alguns outros itens na tela. Então vamos começar. Pessoal, assim como vocês podem perceber nessa aula, nós temos muito mais ícones na tela do que na primeira aula, porque eu quis deixar ela mais limpa para vocês terem uma base inicial de como é a tela do Windows, praticamente não estando muito poluída, ou seja, não tendo muito conteúdo na tela. Eu particularmente gosto de deixar a tela do Windows com quase 100 ou com o mínimo possível de ícones, porque toda vez que nós ligamos o computador, o sistema ele tem que remontar toda a tela para poder mostrar para nós a tela do Windows. Então quanto mais conteúdo tiver, mais demorado vai ser essa remontagem da tela. Então assim, eu deixei aqui para vocês a pasta Meus Documentos, Meu Computador, Meu Local de Rede, Lixeira e Plano de Fundo. Pessoal, assim, esses ícones aqui do Lixeira até os Meus Documentos, eles são os ícones base da tela do Windows. Então toda vez que vocês instalarem o Windows XP, por padrão sempre vai vir com esses 4 ícones. Esse plano de fundo aqui foi eu coloquei essa pasta, a qual em seguida vocês já vão saber qual vai ser a utilidade realmente dela, tá? Mas antes disso eu vou mostrar outra coisa para vocês. Na aula passada eu mostrei para vocês como criar a pasta, como abrir ela, maximizar, minimizar, fechar, redimensionar e assim por diante. Agora o seguinte, vamos partir do seguinte ponto. Eu fui no Windows e abri a pasta Documentos. Vocês notem que ela está aberta aqui na tela, ela está num tamanho padrão dela. E eu vou lá e abro também a pasta Plano de Fundo. Então assim, vou explicar primeiro para vocês o seguinte. Vocês notem que a pasta Plano de Fundos ela está à frente da pasta Meus Documentos. Isso quer dizer o quê? Que ela está sendo exibida em primeiro plano. Em segundo plano, porque está na parte de trás, é a pasta Meus Documentos. Se eu vir aqui e clicar na pasta Meus Documentos, ela começa a passar a ser exibida no primeiro plano e a plano de fundos vai ser passada para visualização de segundo plano. Bom, eu posso pegar e organizar essa tela, como eu mostrei para vocês na aula passada, eu posso mover ela vindo aqui na barra de título da pasta, segurando clicado e movendo para o ponto que eu quero. Então eu posso redimensionar ela vindo na borda, posso fazer essa organização. E eu também posso fazer isso aqui, eu posso pegar essa outra pasta, deixar uma do lado da outra e puxar para cá. A primeira versão do Windows ela não permitia esse tipo de situação, ou seja, eu poder trabalhar com 2 ou mais pastas ou programas abertos ao mesmo tempo. Na primeira versão eu tinha que estar trabalhando somente com um item aberto, e se eu precisasse do segundo eu teria que fechar esse primeiro, abrir o segundo, fazer o que tinha que fazer, fechar e abrir o primeiro novamente. Então era uma coisa muito cansativa. Com o passar dos anos, a partir do Windows 95, eles ajustaram. Por isso que hoje em dia nós chamamos o Windows de sistema operacional multitarefas, por esse pequeno detalhe. Bom, continuando pessoal. Então, como vocês puderam perceber,
basicamente nós conseguimos deixar o Windows organizado, as pastas organizadas na tela, de uma forma que não nos atrapalhe. Só que tem um detalhe assim, ó, dessa maneira eu não sei qual que é realmente a pasta que está sendo utilizada em primeiro plano e qual que está sendo utilizada em segundo plano. Então, tanto é que se eu clicar aqui, ó, a única maneira de você saber é você se guiarem pelo botão fechar. Tanto pelo botão fechar como também aqui embaixo na barra de tarefas. Notem que no momento está pressionado a parte dos meus documentos, quer dizer que ele está sendo utilizado em primeiro plano. Se eu clicar aqui em plano de fundo, vai ficar o botão vermelho e aqui a pasta plano de fundo vai ficar pressionada. Então quer dizer o quê? Que esta pasta aqui está sendo exibida em primeiro plano. Bom, vou voltar novamente para um tamanho considerável que eu quero mostrar outras situações para vocês. Então eu tenho as minhas pastas aqui, vamos imaginar que eu tenho umas 5, 6 pastas. Então o que eu posso fazer em termos de organização? Eu posso vir aqui na barra de tarefas, numa parte limpa dela e clicar com o botão direito do mouse. No momento que fizer isso aí, ele vai abrir esse menu suspenso para mim, a qual eu tenho a possibilidade do quê? Eu tenho aqui as possibilidades de organização das janelas. O que são janelas? Janelas são esses itens que nós abrimos. Na verdade, pessoal, a tradução da palavra Windows é janelas. Então, no momento que eu cliquei aqui com o botão direito e vim aqui na opção janelas em cascata, vocês vão notar que o Windows ele vai dar uma reorganizada nisso aqui, empilhando uma pasta em cima da outra, deixando num formato de cascata, ou seja, de cima para baixo. Eu tenho a outra opção aqui, janelas lado a lado horizontalmente, que seria assim. Botão direito novamente, janelas lado a lado verticalmente, que é a mesma maneira que nós fizemos antes manualmente, só que dessa maneira ela faz de uma forma mais automática. E nós temos também a opção de mostrar a área de trabalho. Quando eu clicar nessa opção aqui, ele vai minimizar todas as janelas, mas elas vão continuar abertas no Windows, só que elas estão aqui na parte de baixo. Caso eu queira que elas apareçam, eu venho aqui e clico novamente nelas, ó. Tá? Feito isso aí, desfazer, minimizar tudo quer dizer o quê? Elas tinham sido as duas minimizadas aqui para a parte inferior, ou seja, aqui para a barra de tarefas. No momento que eu cliquei em cada uma, elas voltaram a aparecer aqui na tela. Então, no momento que eu clicar nessa opção, seria a mesma coisa que eu clicasse em mostrar a área de trabalho. Só que o desfazer, minimizar tudo, ele desfaz a minha última ação, que foi fazer com que as janelas aparecessem. Cliquei. Não, aí está ativado, tá. Vamos lá. Então, acredito que vocês tenham entendido bem essa parte. Então, voltando aqui, dando uma recapitulada. Janelas cascata. Em cascata, elas simplesmente ficam aqui em formato de cascata, de cima para baixo. Se eu tivesse 30 janelas, ele iria organizar as 30 janelas dessa maneira, na diagonal de cima para baixo. Tá? Janelas lado a lado horizontalmente, ou seja, ele vai organizar todas na horizontal, uma acima da outra. Botão direito, janelas lado a lado verticalmente, então as duas na vertical. E a opção mostrar área de trabalho, que vocês já conhecem muito bem. Cliquei, ele voltou, minimizou as duas janelas, vieram para baixo, certo? E ficaram invisíveis na tela. Bom, posso fechar essa janela e posso fechar essa janela aqui também. Então assim, pessoal, organização da área de trabalho não é complicado. Toda vez que vocês forem trabalhar no Windows, vocês vão sempre organizar a tela, vão deixar ela organizada da melhor maneira possível, que vocês possam produzir mais, ou seja, vocês possam utilizar o sistema de uma forma que não dê muito trabalho, que seja o mais fácil possível. E nada melhor do que os itens de vocês estarem todos organizados, todos à mão. É que nem nós termos uma mesa do escritório. Se a gente tiver a mesa numa bagunça, nosso trabalho vai ser bem mais complicado tentando se achar no meio dessa bagunça, certo?
Bom, já vimos essa parte aí. Vamos dar uma relembrada na questão do mover os ícones. Então eu posso organizar os ícones na tela da forma que eu quero. Tá? Lembrando vocês que eu posso mover um para cada lado, então não tem problema, eu posso deixar todos aqui desse lado, aonde eu quiser. Um outro detalhe, pessoal, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado: jamais movam um ícone para cima da lixeira. Se vocês moverem um ícone para cima da lixeira e soltarem, automaticamente esse ícone ele vai ser movido para dentro dela, ou seja, vocês vão excluir ele do local. Então o que eu posso fazer? Eu vou ter que abrir a lixeira, pegar esse ícone, botão direito e restaurar, ou seja, eu tenho que recuperar esse arquivo, certo? Então cuidem muito isso aí, tá? Quero reorganizar todos os ícones aqui do lado esquerdo da tela, que é o local padrão. Eu posso pegar e levar manualmente um por um para aquele local, ou, lembrando, eu posso clicar com o botão direito, ir na opção organizar e pegar aqui organizar automaticamente. Dessa maneira todos os ícones eles vão ser organizados aqui do lado esquerdo, e o grande detalhe é que eu não consigo mais mover esses ícones para outro lugar, ou seja, automaticamente o Windows está obedecendo a minha ordem, que é fazer com que os ícones sejam organizados todos automaticamente, certo? Então, vamos para o próximo tópico. Já vimos, então, demos uma recapitulada na parte de organizar os ícones, já vimos como organizar as janelas. Uma coisa que muita gente gosta, eu particularmente antigamente gostava, hoje em dia eu não faço tanto. A minha filha até ela gosta dessa parte. A barra de tarefas, pessoal, vocês notem que ela está aqui na parte inferior do monitor. Eu tenho a possibilidade de colocar a barra de tarefa nas extremidades do monitor, ou seja, ou aqui do lado direito, ou na parte superior, ou do lado esquerdo. Para isso, eu preciso desbloquear essa barra de tarefas, porque no momento ela se encontra bloqueada. Para mim desbloquear ela, eu vou clicar com o botão direito no mouse e vou clicar na opção bloquear barra de tarefas. Vocês notem que tem esse Vzinho aqui, isso significa o quê? Que a barra de tarefas ela está bloqueada, eu não consigo mover ela para lugar nenhum. Então se eu vir aqui e clicar em bloquear barra de tarefas, vocês notem que ao clicar de novo com o botão direito o Vzinho sumiu. Isso quer dizer o quê? Que a minha barra de tarefas eu posso aumentar a largura dela se eu quiser. E eu também posso mover ela. Por exemplo, eu quero colocar ela aqui do lado direito. Eu vou vir aqui numa parte limpa da barra de tarefas, vou segurar pressionado com o botão esquerdo e vou arrastando. A hora que ela aparecer no local desejado, eu posso soltar o botão do mouse. Quando eu clicar aqui para abrir, ele abre o menu lateral. Segurei clicado, arrastei para a parte superior. Vocês notem que o menu abriu de cima para baixo. Mesma coisa para o lado esquerdo e mesma para o lado direito. Eu aconselho vocês, pessoal, sempre deixar aqui na parte inferior. Eu acho que a produção vai ser melhor do que ficar nas laterais. Então, cliquei com o botão direito, vou bloquear a barra de tarefas novamente para ela ficar fixa aqui na parte inferior. Bom, agora nós vamos trabalhar com a parte das propriedades do monitor. Então, para isso, nós vamos clicar com o botão direito e vamos clicar na opção propriedades. Ao fazer isso aí, ele vai abrir essa janela para vocês, a qual ela possui o título propriedades de vídeos. Essa janela ela possui 5 abas, que seria a aba temas, área de trabalho, proteção de tela, aparência e configurações. Para vocês saberem qual dessas abas está em primeiro plano, é só vocês notarem essa faixa laranja que se encontra na parte superior de cada aba quando nós clicamos, certo? Então vamos lá. A parte dos temas, pessoal, essa parte aqui basicamente eu vou só explicar para vocês, mas praticamente ninguém usa, tá? Ou melhor, ninguém usava naquela época. A parte dos temas, ela trabalha com a parte do plano de fundo, grupo de sons, ícones, entre outros elementos que o Windows possuía logo quando foi lançado. Então, por exemplo, tema modificado, eu posso pegar, por exemplo, o tema padrão XP
clicar, vocês notem que aqui na tela ele vai mostrar para vocês como realmente ficará no momento que eu aplicar esse tema. Vou mandar aplicar e vai ficar bem simples assim, até fica meio esquisito um tema dessa maneira. Eu vou lá, o tema clássico eu posso selecionar, clicar no botão aplicar. Ó, ele já mudou. Notem que a barra de tarefas, botão iniciar, todos os itens mudam também, certo? Eu tenho o Zune, aplicar, e eu tenho também meu tema atual, que era o padrão do Windows, que eu acho bem mais atrativo, certo? Então basicamente os temas são para isso, tá? Eu tenho a opção de salvar uns outros temas, eu tenho a opção de excluir um tema que eu não quero mais e assim por diante, tá? Bom, vamos agora para a aba área de trabalho. Essa aba área de trabalho, ela é responsável pela parte do plano de fundo. É nesta aba que nós vamos trocar o plano de fundo, ou seja, o papel de parede aqui atrás, certo? Então assim, ó, nós temos aqui no momento somente um plano de fundo ativo, que seria o Bliss, que é referente a esta imagem aqui. Eu posso, por exemplo, assim, ó, nesse caso aqui, eu posso vir em procurar, no botão procurar aqui, e eu posso escolher uma imagem, uma foto. Por exemplo, eu tenho uma foto que eu tirei com a família. Se eu quiser colocar como um plano de fundo a foto dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, seja lá quem for, vocês podem colocar como plano de fundo. No caso aqui, ó, eu vou vir em desktop. Desktop, pessoal, lembrando, é a área de trabalho. Então o desktop ele vai mostrar para nós todos os itens que nós temos aqui na área de trabalho, certo? Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho meus documentos, meu computador, meus locais de rede e plano de fundos. O único que nunca aparece é a lixeira. Esse plano de fundo é a mesma coisa que tem essa pasta aqui, então eu vou dar um duplo clique nela. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho um plano de fundo, por exemplo, eu tenho esse primeiro aqui. Quando eu clicar nele e clicar no botão abrir, ele vai mostrar aqui no monitorzinho para nós como que vai ser esse plano de fundo, ou seja, esse papel de parede vai ser trocado por esse. No momento que eu clicar no botão aplicar, vocês notem que ele trocou a imagem de plano de fundo, certo? Eu tenho aqui do lado, abaixo do botão procurar, eu tenho a posição. Essa imagem aqui, ela está no modo estendido, ou seja, o Windows está fazendo com que essa imagem complete toda a tela do monitor. Se eu vir aqui clicar na opção centralizar e clicar no botão aplicar, ele vai esticar um pouquinho essa imagem, porque essa imagem já é grande, mas se fosse uma menor, ela ficaria um pouquinho menor na tela. Eu tenho a opção lado a lado, no caso quando são imagens pequenas, ele vai gerar várias cópias dessa imagem, vai colocar uma do lado da outra, como se fosse um ladrilho. Vamos ver essa aqui, ó, do Bliss. Vamos voltar para o Bliss. Eu estou na opção centralizar. Então, essa aqui, esse é o tamanho original da imagem. Vocês notem que ela não completa toda a tela. Então, quando eu utilizo no modo estender e dou um aplicar, ele estica essa imagem. Se eu utilizar a opção lado a lado, ele fez o quê? Ele pegou a minha imagem, colocou ela no canto superior esquerdo, tá? E fez outras cópias para completar, ou seja, formou uma espécie de ladrilho na minha área de trabalho, certo? Então, lembrando então, centralizar, ele estica a imagem para que complete toda a tela. Se a imagem for menor, ela vai ser esticada, mas vocês também têm que tomar cuidado. Se for uma imagem muito pequena com uma resolução ruim, essa imagem ela vai ficar muito desfocada, então cuidem muito disso aí. E o estender, ou seja, o estender ele pega e completa, faz com que essa imagem complete toda a tela de vocês, certo? Vamos ver mais outros temas aqui que eu separei umas imagens para vocês. Ó. Vou pegar outra. Bom, aproveitando esse gancho aí, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês notem que aqui na parte inferior possuem 3 botões: OK, cancelar e aplicar. Toda vez que eu escolhi um item, eu cliquei no botão aplicar. E aí vem a pergunta: Carlos, mas por que não foi clicado no botão OK direto? Assim, toda vez que nós temos
que escolher um item e nós temos certeza que é aquele item que nós queremos, nós podemos clicar no botão OK para confirmar. Toda vez que nós temos um item, nós temos vários itens e eu quero testar um por um e eu não quero toda hora estar abrindo e fechando a janela, abrindo e fechando a janela, eu posso clicar no botão aplicar. Por exemplo, se eu vir aqui, desktop, plano de fundo, e eu escolher essa imagem, por exemplo, e eu clicar no botão OK, ele vai aplicar a imagem no plano de fundo e vai fechar a janela. Aí eu quero testar outra, eu vou lá, área de trabalho, procurar desktop, plano de fundo, venho na segunda imagem, dou um OK. Então notem, pessoal, ele aplica realmente o plano de fundo, só que o único problema é que ele fecha a janela, então toda hora eu tenho que estar abrindo essa janela para fazer esse tipo de experiência, ou seja, fazer esses testes. Então, se eu vir aqui em procurar e eu escolher a imagem e clicar no aplicar, essa opção vai ser aplicada para mim e a janela continua visível na tela. Aí eu vou lá, escolho outra imagem se eu quiser, mando aplicar, procurar, desktop, plano de fundo, procurar. Vou deixar nessa imagem aqui. Então eu tenho certeza que realmente essa janela que eu quero é só eu ir e clicar no botão OK. E aí ele fecha essa janela para mim e basicamente torna ativo aquele plano de fundo, certo? Então toda vez que vocês numa janela de diálogo abrir, tiver o botão OK, cancelar e aplicar, você já sabe que o aplicar ele serve para isso, ele serve para aplicar as alterações que vocês fazem, mas vai sempre manter a janela de diálogo aberto. E o cancelar, o próprio nome já está dizendo, ele vai cancelar a operação. Bom, vamos para o próximo. Ah, tá. Tem um outro detalhe aqui, pessoal. Deixa eu vir aqui no. Vou mudar para esse aqui que tem a imagem num tamanho menor. Vou aplicar. Nós ficamos aqui também com a opção cor aqui na aparência. Esse cor ele é responsável por essa cor de fundo aqui. Então, por exemplo, se eu vir aqui e escolher uma outra cor e der um aplicar, vocês notem que ele vai ficar com essa cor de plano de fundo. Claro que isso aqui só é possível quando a imagem for num tamanho menor. Quando a imagem for num tamanho maior, é lógico que ele vai manter a cor oculta ali atrás, certo? Vamos agora para a proteção de tela. Proteção de tela, pessoal, ela é um recurso que o Windows possui que serve para proteger o monitor de vocês. Vamos entender isso aí então. Os monitores eles usam uma medida, tá? Uma unidade de medida chamada pixels. O que são pixels? Pixels são minúsculos pontos coloridos que ao serem agrupados eles formam as imagens. Então toda e qualquer imagem que vocês visualizam, tanto no monitor do computador, no monitor do notebook, na TV, no celular, todos são baseados com a unidade de medida pixels. Quanto mais pixels tiver agrupado, melhor vai ser a qualidade da imagem. Então, quando vocês veem uma imagem que ela não está com uma qualidade muito boa, quer dizer o quê? Que os pixels não são tão... não tem muitos pixels em determinada área. Pela lógica, o pixel ele trabalha com a maior quantidade de pixels por polegada, ou seja, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Tá? Então, ou seja, num quadradinho com 2,54 centímetros com largura e altura nesse tamanho, ele pode conter bastante ou pouco quantidade de pixels dentro. Quanto mais pixels dentro por polegada, melhor vai ser a qualidade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte... tem alguns computadores, tem muita gente que desativa, mas tem muitos computadores que vocês notam que quando a pessoa deixa o computador parado por alguns minutos, ele entra num modo de, digamos assim, como se fosse um letreiro digital, fica uma imagem ou uma escrita andando pela tela, passando para lá e para cá. Então isso aí é uma proteção de tela. E por que é utilizado essa proteção de tela? Esses pixels, se eles ficam muito tempo parado, com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles vão marcando a tela do monitor. Então,
pode ser que o monitor de vocês venha apresentar manchas pretas. Isso quer dizer o quê? Que naquela área onde está aquela mancha preta, uma manchinha pequenininha, média ou grandona, por exemplo, significa que os pixels queimaram, já não funcionam mais naquele determinado ponto do monitor. Então, isso acontece porque das imagens estáticas. Tanto vocês terem uma base assim, ó. Por exemplo, se vocês desligam a TV, não sei se vocês já perceberam que ao desligar ela, por alguns segundos no momento que vocês desligaram, fica a silhueta daquela última imagem que vocês viram no momento que estavam desligando a TV. Então isso é responsável por quê? Por causa dos pixels na TV. Monitor também já aconteceu isso aí. Quando acontece no monitor, quer dizer que ele já está apresentando problemas nos pixels. Então a proteção de tela ela foi criada para isso. Toda vez que eu não estou utilizando o computador, mas eu não quero desligar ele, eu posso deixar a proteção de tela ativada, que aí se algum determinado tempo não tiver nenhum tipo de movimento na tela do monitor, essa proteção de tela ela vai ser ativada. Então, pessoal, assim, ó, nós olhando aqui nessa parte da proteção de tela, a partir de agora nós vamos adentrar nesse campo aqui que está escrito nenhum. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma proteção de tela está ativa no momento. Se eu clicar nessa seta apontada para baixo, ele vai abrir um menu suspenso para mim, a qual ele vai me listar as proteções de tela que o Windows XP possui. Então ele tem apresentação de slides de minhas imagens, caixa fluorescente 3D, campo estelar, curvas de Bezier, em branco, encanamento 3D, letreiro digital, objetos voadores 3D, polígonos, texto 3D e o Windows XP. Então ele tem todas essas opções aqui. Claro que nós não vamos ver todas, porque senão nos tomaria muito tempo, e tempo é o que a gente menos tem para estudar para a parte de concurso, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver algumas dessas opções aqui. Eu vou escolher uma aqui para vocês terem uma base mais ou menos de como realmente se comporta essa proteção de tela. Então eu vou pegar aqui, ó, encanamento 3D. Ao selecionar essa opção, vocês notem que aqui nesse monitor que ele mostra aqui, essa miniatura de monitor, ele dá mais ou menos uma exemplificada de como a proteção de tela ela vai trabalhar no meu monitor no momento que ser ativada. Uma outra maneira que eu posso visualizar já direto no meu monitor seria clicando no botão visualizar. Só que tem um pequeno detalhe. Ao clicar nesse botão, nós não podemos mexer o mouse nem no teclado, porque se nós acabarmos fazendo algum movimento num desses dois periféricos, basicamente a proteção de tela ela vai ser removida, certo? Então eu vou clicar no botão visualizar e não vou mexer nada, nem teclado nem mouse. Então, como vocês podem perceber, é assim que se comporta a proteção de tela encanamento 3D, certo? Vou mexer o mouse, ele voltou ao normal. Tá? Eu tenho também aqui o botão configurações. Esse botão aqui, no momento que eu clico nele, ele me dá algumas configurações. Eu posso alterar algumas configurações referente a essa proteção de tela que eu escolhi. No caso aqui seria o encanamento 3D. Então eu tenho encanamento simples, duplo. Se eu clicar aqui na opção duplo e der um clique no botão OK, ó, olha o que ele vai acontecer. Ele vai fazer uma proteção de tela baseada em duas cores, dois tipos de encanamento. E assim ele vai aumentando a sua performance. Vou mexer. Vou selecionar aqui o caixa fluorescente para vocês verem. Ele fica tipo uma caixa quadrada, a qual ela vai mudando sua forma na medida que ela vai passando na tela. Vou clicar em visualizar para exemplificar. Como vocês podem perceber, essa aqui é outra proteção de tela até bem interessante ela. Eu gosto muito dessa proteção de tela. Mexer o mouse. Tá? Continuando, pessoal, então assim, ó, nós temos várias proteções de telas. Vocês podem escolher aqui a que mais agrada a vocês. Por exemplo, Windows XP, se eu clicar, essa é a tradicional de todas, que seria a proteção de tela, a qual ela passa com o logo do Windows XP. Então ele fica posicionado na tela e com o passar do tempo ele vai se movimentando.
Dando continuidade, eu vou escolher aqui, eu vou deixar novamente aqui no texto 3D, desculpa, objetos voadores 3D, vou deixar nessa opção aqui a qual tem uma bandeirinha do Windows e ela fica se movendo. E aí nós vamos para o próximo recurso. Esse aguardar aqui, ele é a opção a qual vocês vão programar a proteção de tela para ela ser ativada após um determinado momento do computador ou notebook ficar sem uso. Então, por exemplo, eu estou utilizando o computador, tocou um telefone, eu preciso me ausentar um pouquinho. Após tantos minutos de inoperância no computador ou no notebook, basicamente a proteção de tela ela vai ser ativada automaticamente. Então aqui ele está marcado para 10 minutos. Vamos baixar isso aqui para 1 minuto. Então cliquei aqui, digitei o número 1, apaguei, digitei o número 1. E no momento que eu clicar no botão, pode ser o aplicar ou OK, eu vou clicar no botão aplicar. Aí eu não posso mexer o mouse por 1 minuto. Vou clicar. Então ao fazer isso aí, a partir de agora eu cliquei, não estou mexendo mais nem teclado e nem mouse. Então após passar 1 minuto dessa inoperância, a proteção de tela ela é para se ativar sozinha. Então vocês têm que sempre ter em mente isso aí. A proteção de tela ela vem para ajudar bastante o equipamento de vocês, principalmente o monitor. O monitor, pessoal, ele tem que ter sempre, ele não pode ter uma imagem estática, parada, ele sempre tem que estar em movimento. Para dessa maneira os pixels, ou seja, os pontos coloridos estar sempre ativos e não ter algum problema futuramente, ou até mesmo marcar a tela de vocês, certo? Então, lembrando também que se eu mexer o mouse na hora de eu for fazer um exemplo, e ele estiver na contagem regressiva, por exemplo, ou tiver na contagem para ativar a proteção de tela, se eu acabar mexendo o mouse, mexendo no teclado, essa contagem ela vai ser parada internamente e retoma. Como vocês puderam perceber, passou-se 1 minuto, a proteção de tela se ativou sozinha, tá? Basicamente levando em conta 1 minuto que eu deixei programado. Vou mexer o mouse novamente e a minha proteção de tela ela sumiu, certo? Eu tenho a opção aqui ao continuar proteger com senha, então eu vou lá e coloco uma senha no meu... eu ativo uma proteção de tela no meu computador. Se eu quiser eu posso colocar uma senha nessa proteção de tela e no momento que ela for ativada ela só pode ser removida se a pessoa souber a senha, certo? Mas basicamente ninguém usa essa opção. Então, para a parte da proteção de tela seria isso. Vamos clicar agora aqui na parte de cima na aba Aparência. Essa parte aqui ela é bem simples de entender porque a aparência, o próprio nome já está dizendo, ela é responsável pela aparência das janelas e os botões do Windows. Então que nem no caso aqui, nós estamos utilizando uma aparência aqui do estilo Windows XP, que é essa aparência aqui, ó, que ela tem mais ou menos o que? Ela tem essa parte das janelas ativa. Pode ver que os cantos são bem arredondados, a barra de título é azul, o botão ele é bem cinza. Se eu vir aqui eu posso trocar por o estilo tema clássico. Vocês podem ver que ele altera um pouquinho o estilo, certo? Eu tenho o esquema de cores, deixa eu voltar aqui para o estilo XP. Eu tenho o estilo de cores, então no caso aqui ele usa o padrão que é o azul, já está dizendo ali. Mas eu posso, por exemplo, utilizar o prateado, olha como fica aqui o exemplo. Eu posso utilizar a opção verde oliva e assim por diante. Se eu aplicar aqui o verde oliva, por exemplo, o Windows ele vai pegar e começar a carregar essa nova configuração. Vocês notem que a janela, os botões, a caixa de diálogo toda alterou para esse verde oliva. Vamos voltar novamente para o padrão azul. Vou clicar no aplicar e a minha janela volta ao normal. E aqui o tamanho da fonte. Geralmente o tamanho da fonte é para quando a pessoa tem algum problema de visão, por exemplo, precisa que as escritas, as letras fiquem maiores para uma fácil visualização, então eu posso alterar nessa parte aqui, por exemplo, fontes grandes, fontes extras grandes e assim por diante. Mas basicamente deve sempre deixar no normal, eu acredito que dá para visualizar muito bem.
E para finalizar, pessoal, as propriedades de vídeo, nós temos aqui as configurações. É aqui que eu vou configurar qual vai ser a visualização na tela. Por exemplo, aqui no caso eu estou utilizando uma visualização máxima do meu monitor, que é 1366 pixels de largura por 663 de altura. Então essa aqui é a visualização. Dependendo da configuração do meu monitor, eu vou ter que aumentar ou diminuir sempre a resolução da tela. Eu aconselho vocês sempre deixarem pelo o tamanho máximo da tela de vocês. Então, nos dias de hoje, o pessoal está usando telas já de 15,6 polegadas, 17 polegadas. Então, as resoluções elas partem de 1366 por 663 pixels em diante, certo? E aqui nós temos a qualidade da cor. Essa qualidade da cor ela trabalha com uma combinação de milhares de cores. Então eu tenho a média 16 bits, alta 24 bits e máxima 32 bits. Então quer dizer o quê? Que para ter uma boa visualização das cores na tela do Windows, basicamente ele trabalha, eu deixei aqui no máximo 32 bits, então quer dizer o quê? Que ele está trabalhando com milhares e milhares de combinações de cores, a qual dá uma qualidade ótima na visualização de imagens, fotos e assim por diante, certo? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, certo? Nós vamos ter mais aulas nessa parte de Windows, para vocês poderem adquirir bastante conhecimento. Aconselho vocês a reverem essa aula, deem uma boa treinada, façam as anotações de vocês, certo? Para quando vocês forem fazer a prova de um concurso e tiver a parte de informática, principalmente na parte de Windows XP, vocês já estarem bem familiarizados com esse sistema operacional e poderem pontuar bem na prova, certo? Até a próxima aula, pessoal. Não esqueçam de curtir, passem para o máximo de pessoas que vocês conhecem sobre as aulas de informática para concurso e vamos à frente. Um abraço a todos, até mais.